Bom dia pessoal, tudo certo? Bom, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. A primeira vez é parte de um ritual que eu sigo aqui, que é, eu não tenho muito traquejo com a câmera ainda, né? Então o que acontece? Eu passo uns minutinhos meio que tentando gravar o vídeo, porque, cara, ultimamente eu tenho muita coisa passando dentro da cabeça, que inclusive é um dos motivos de eu estar tentando gravar vídeo assim mais no improviso, para eu melhorar em seguir minha linha de raciocínio sem devagar muito, assim. Então o que acontece? Eu fico falando com a câmera, meio que apresentando o que eu quero falar no vídeo, e depois de me perder um monte, eu crio uma estrutura de raciocínio melhor na minha cabeça. Aí eu fiz isso a primeira vez, pausei o vídeo, fiz a segunda vez, e meu celular, eu tava em outra mesa, que é a mesa que eu gravei o primeiro vídeo, e lá tá batendo muito sol, e agora é quase meio-dia. Meu celular meio que apareceu um aviso de que tinha esquentado muito. Eu gravei o primeiro vídeo no sábado, hoje é segunda-feira, então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu e o que eu percebi entre sábado e hoje. Vamos lá. No sábado eu tava mudando essa minha rotina e tentando seguir uma rotina mais regrada, onde eu seria mais produtivo. E inclusive foi muito eficiente. Realmente eu comecei a utilizar um aplicativo que chama Structured, acho que que eu lido com minhas tarefas do dia como se fossem tasks. Então, de tal a tal horário eu tenho uma academia para fazer. Aí ele me dá um aviso 5 minutos antes da tarefa começar e um aviso quando a tarefa estiver acabando. E depois eu só abro o aplicativo e dou um checkzinho na tarefa. E ele risca ela do meu dia. Então, cara, é bem da hora. O aplicativo ele não é gratuito, mas ele tem uma assinatura anual de R$40. Então, se você for parar para analisar, ele é bem baratinho. É óbvio que agora eu tô com um orçamento meio restrito, mas eu tô tentando não racionar muito recurso em coisas que melhorem minha produtividade, sabe? Então, obviamente, eu vou racionar recursos em coisas que não tem tanta importância no meu dia a dia, mas em coisas que eu considero necessário eu vou não poupar tanto recurso. Inclusive, momentaneamente, o que eu vou fazer para manter, para ter dinheiro para os próximos meses, onde eu vou tentar desenvolver meu projeto e conseguir viver à base dele, basicamente eu vou vender meu computador, que eu só uso para jogar. Então eu tenho um notebook e tenho um computador de mesa. Eu vou vender meu computador de mesa, inclusive ainda não anunciei, eu preciso vender ele dentro dos próximos 28 dias, mais ou menos. Preciso que ele já esteja vendido. Então eu tô primeiro anunciando para os meus amigos, para ver se tem alguém interessado. E depois eu vou anunciar ele no LX e acabou. Tá. Então o que acontece? Sábado foi 100% eficiente meu dia, 100% não, foi uns 85% eficiente, porque eu não consigo me manter focado em uma tarefa só por muito tempo seguido. Então o que acontece? Geralmente eu acabo minhas tarefas muito rápido, só que quando eu tenho que fazer algo que é mais maçante, eu tenho que ficar várias horas fazendo isso, se não for do meu interesse ou se não for algo que eu esteja acostumado a fazer e goste de fazer. Eu vou citar o exemplo que no sábado eu gravei o vídeo no período da manhã e no período da tarde eu fui editá-lo. Para vocês o vídeo teve 5 minutos, só que eu gravei 33 minutos de vídeo, que teve aquela parada que eu falei, que eu fico conversando com a câmera por um tempo e depois eu realmente inicio o vídeo. Aí eu pensei em reaproveitar momentos desse pré-vídeo e fazer uma montagem total, só que depois eu vi que não fazia muito nexo, porque eu tenho muita coisa na minha cabeça, eu tenho muita coisa que eu gostaria de falar, só que obviamente não dá pra eu falar tudo em um vídeo só. Só que como as ideias
vinham e vêm surgindo na minha mente, acabo que eu me perco um pouco e falo de muitas coisas e acabo não concluindo nada. Então isso é algo que eu tô tentando melhorar. No domingo eu tive um problema, que era meu dia de descanso na academia. Só que eu podia ter vindo para fazer um cardio e inclusive eu acho que eu vou ter que fazer isso. Quando for meu dia de descanso, eu vou para academia só para manter a academia na rotina. E eu vou fazer nem que seja um cardio só, por um tempo. Porque eu ainda aproveito pós-academia para gravar o vídeo. Porque como eu não tive que ir à academia, eu acabei que eu acordei muito mais tarde, eu fui na piscina muito mais tarde, ainda me dei o descanso. Eu falei, hoje é dia de descanso da academia, eu vou dar um pouco de descanso do meu projeto, para dar uma esfriada na mente, assim, para deixar vir ideias novas. Então eu mal trabalhei, eu não fui na academia, então acontece que eu caí naquela enganação de aliviar a mente, só que na verdade eu fico vendo vídeo e vídeo inútil, tá ligado? Tipo, eu não vejo coisa que me agrega em nada quase. Tipo, obviamente tiveram alguns conteúdos que me agregaram, só que às vezes eu caí no YouTube Shorts e fiquei lá scrollando sem nem perceber. Então quando eu tiver de ficar sem nada pra fazer, é realmente ficar sem nada pra fazer. É não ver vídeo, não ler livro, não... Sabe, se for pra fazer alguma coisa, que faça alguma coisa no mundo real, sem ser parado num cômodo. Outra coisa que eu tenho que melhorar também é separar um momento do meu dia pra planejar o meu dia seguinte. Eu conversei, quando meu avô morava aqui comigo, na casa do lado, um dia eu falei pra ele isso, que seria interessante pra ele chegar, sei lá, dar 9 horas da noite, ele sentar e estruturar tudo que ele tem que fazer no dia seguinte. E nesse aplicativo que eu tô usando, que é o Structured, eu tenho que fazer isso. Então, pro dia seguinte, eu teria que planejar o que eu vou fazer. Então, eu vou tentar separar um tempinho do meu dia para fazer exatamente isso, nem que seja uns 15 minutinhos, que é rapidão para você fazer essa parada, ainda mais se existem tarefas que você repete diariamente, você pode colocar elas para repetir no teu cronograma. Então é um pouco mais simples, já que basicamente meus dias de semana são todos iguais, quase. Além disso, ontem foi domingo e eu fui à igreja, né? Basicamente eu tô indo em igrejas de segmento católico, só que eu não me identifico 100% com o catolicismo. Mais pra frente eu explico isso pra vocês. Outra coisa que me aconteceu ontem, que foi domingo, eu fui à igreja, só que fazia bastante tempo, alguns fins de semana, que eu não ia à igreja. Algumas semanas que eu não ia à igreja. Só que eu tava com muita vontade de ir, só que nunca acabava dando pra eu ir realmente, ou eu não sei muito como funciona o cronograma da igreja, quais dias tem missa. Então a última missa que eu fui numa igreja diferente, que eu nunca tinha ido e tal. Só que eu queria ir numa igreja católica por alguns motivos. Acabou que ontem eu fui numa igreja uma das primeiras que eu fui quando eu comecei a frequentar, e foi bem da hora. Só que eu cheguei atrasado pra caramba, a missa começava às 7, eu cheguei às 7h30 lá, porque eu pensei que começava às 7h30. Só que eu não fui sozinho, foi algo bem diferente. Eu queria ter ido sozinho, inicialmente, tipo, não queria ir acompanhado de ninguém que eu geralmente ia na igreja. Só que meu irmão foi comigo, e eu tenho um irmão de 7 anos, e ele falou, posso ir na missa com você? Eu falei, pode, pô, vamos. Aí fomos, e, cara, foi bem da hora. Inclusive teve um momento que eu chorei bastante, e é um choro meio estranho de explicar pra vocês, que vou dar uma resumida. Eu fui num acampamento religioso uma vez e minha experiência com o Espírito Santo foi... Basicamente eu chorei bastante e ele deu uma encaixada no quebra-cabeça da vida, assim. Umas coisas que eu tinha presenciado e umas coisas que eu tinha vivido. E ontem eu tive contato basicamente com aquele mesmo choro de novo, e eu fiquei bem feliz de estar lá com meu irmão,
Foi muito da hora, inclusive tocou uma música, eles cantaram uma música que eu gosto bastante. Então foi isso, ontem foi um bom domingo, por mais que eu não tenha conseguido seguir a rotina que eu gostaria de ter seguido, foi importante. Bom, me aconteceu uma coisa muito esquisita hoje, segunda-feira, que é o seguinte: uma das vezes que eu mais me senti perto da presença de Deus, vamos se dizer assim, eu encontrei um amigo meu que mora aqui, num lugar muito estranho. Tipo, saí com uma pessoa que é um amigo da minha mãe, e a gente saiu pra andar de bike e paramos na represa aqui da minha cidade e fomos comer um pastel e tomar um caldo de cana. E do nada passou esse meu amigo assim e tipo, sabe, meio que o universo colocando alguém perto de você de novo. Tipo, falando, ó, você tem alguma parada que você precisa fazer com essa pessoa aí. Aí, novamente ontem, depois de eu ter me reaproximado de Deus, assim, pelo menos eu sinto que eu tô cada dia mais próximo dele. Por mais que tem dias que não são completamente felizes, óbvio, isso vai acontecer sempre. Mas aí, de novo, hoje eu na academia, assim, eu tava ouvindo uma música que eu vou ver agora qual música que é. Vou pausar um vídeo um pouco e já volto. E a música que eu tava ouvindo é Você Vai Chegar, do Ramon e Rafael. E eu tava na academia meio choroso, sabe assim, tipo, porra, eu tô sentindo que muita coisa tá mudando e é um choro meio de felicidade, assim. Só que eu comecei a ouvir umas músicas, eu comecei a sentir um arrepio, assim, no corpo e uma vontade enorme de chorar. E não é normal isso, eu não sou de chorar. Aí eu tava lá fazendo um exercício e do nada, de novo, passa esse meu amigo. E, porra, fazia muito tempo que eu não via ele. Eu acho que a última vez que eu tinha visto ele foi quando aconteceu isso de eu encontrar ele na represa. E isso deve fazer uns 6 meses já. E esses dias que eu tô tendo esse reencontro com Deus, pô, eu sei que isso é o universo querendo me dizer alguma coisa, sabe? Aí ele passou lá de novo e, tipo, é sempre com uma energia boa, tá ligado? Não é, tipo, porra, alguém que tá meio mal e você precisa fazer alguma coisa. Não, é uma energia boa. E, porra, parece que é o universo me falando que tá aqui, tá ligado? Através dele. Muito massa. Tá, beleza. E essa música do Você Vai Chegar, do Ramon e Rafael, é quando eu comecei a ir na igreja com esses amigos da minha mãe, eu fui num show dessa dupla. E eu gostei bastante dessa música. E, tipo, eu não ouvia essa música desde então. Aí hoje eu coloquei uma música pra tocar, que foi a música que tocou na igreja ontem, que me fez chorar. E depois eles me recomendaram essa música aqui. Inclusive, eu recomendo que vocês escutem. Mas bom, resumo é isso. Eu preciso melhorar a parada de quando eu não estiver fazendo nada de útil. Tentar não me desfocar muito e acabar caindo no looping de vídeos curtos, assim, vídeos que não me agregam em nada. Preciso melhorar alguns tics que eu tenho na hora de gravar o vídeo, que é basicamente quando eu tenho que fazer uma pausa para que eu me perdi na minha cabeça, eu sempre volto falando bom e continuo o que eu tava dizendo. Eu tenho que parar de fazer isso porque na hora de editar o vídeo fica ruim para eu cortar esse bom, porque senão eu vou ficar toda hora repetindo bom e iniciando o vídeo. Eu acho que é isso. Tem algumas outras coisas que eu provavelmente comentei no vídeo, mas agora eu esqueci. Abraço pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã, eu espero. Falou!